Boa noite. A questão dos países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. É que assim, ó, o Brasil é um país em desenvolvimento porque, como que ele ficou com a economia fechada durante um bom tempo, pra você entender, eu vou ter que voltar no tempo, tá? É, o ditadorzinho brasileiro, Getúlio Vargas, fez muita cagada, fez campo de concentração, perseguiu estrangeiro, tudo isso a gente sabe, mas ele fez algo bom. Ele auditou a dívida pública brasileira. Então é o seguinte, o Império do Brasil tinha uma dívida pública tal que foi contraída no período da independência. A fonte que eu vou dar aqui é do livro História do Brasil, do John Armitage, tá? Procurem aí se quiser ler. E aí, quando o Brasil vai fazer a independência, o Brasil pega uma dívida vultuosa com a Inglaterra, porque quem era a maior detentora da dívida portuguesa eram os ingleses. E os ingleses não iam ficar no prejuízo, porque Portugal não ia ter como pagar essa dívida sem ter o Brasil, certo? Então, para reconhecer a independência do Brasil, tal, mesmo que tenha sido os Estados Unidos como reconhecida a independência a pedido da Inglaterra, para que essa independência fosse reconhecida, o Brasil teria que assumir a dívida que Portugal tinha, porque essa dívida que Portugal contraiu com a Inglaterra foi simplesmente para desenvolver o Brasil, tá certo? Então não foi meio que assim uma transferência de dívida, porque a dívida era nossa, nós éramos a capital do império, porque hoje tem um anacronismo histórico, olha para o passado, fala nós poderíamos ter feito a independência sem pegar a dívida, tá bom, a Inglaterra era a maior potência do mundo, tudo nós não ia participar da brincadeira com a Inglaterra. É muita hipocrisia, é muita inocência. É que eu perdi o foco do que eu tava falando. Eu vou parar o vídeo um pouquinho e já volto. Tá, me lembrei. Aí o Brasil vai pagando essa dívida, vai pagando, vai pagando, vai pagando, vai pagando e essa dívida nunca acaba. Quando o Getúlio Vargas entra no poder, ele manda auditar a dívida. Aí quando os auditores chegam lá para a questão da dívida, descobrem que a dívida já estava paga. Mas então por que vocês continuavam pegando dinheiro? Vocês continuavam mandando, nós continuávamos pegando dinheiro. Quando auditaram a dívida brasileira, o Brasil tornou-se uma Suíça, literalmente, tá? Ele tornou-se um país independente e tal e assim por diante. Naquele período da história, ali, que o Brasil estava no seu auge econômico, o governo brasileiro começou a vender terras para estrangeiros como micronações para arrecadar ouro para o país. Foi tudo bem planejado, tá? Então, se era estrangeiro, você queria criar uma micronação dentro do país, uma colônia, o cacete é quatro, tanto em ouro, tanto em ouro. E aí o governo brasileiro te vendia a posse daquela terra por tanto tempo e no futuro poderia ser renovado de novo, que não aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, todo mundo se lascou. Mas aí o Brasil conseguiu uma grande reserva em ouro e isso deu uma autonomia política para o Brasil muito grande. Eu tô falando isso no início da Primeira Guerra Mundial, tal. Tanto que dizem, tá? Não sei porque a história é editada que por conta do Brasil na questão internacional e de outros países, que foi tão duro a questão do Tratado de Versalhes para a Alemanha que acabou gerando a Segunda Guerra Mundial. Quem fala muito isso é os argentinos, falavam, né? Então eu não posso confirmar essa fonte, mas tem um grande indício que pode ser verdade. O Brasil se juntou com outros países e queria que fosse uma punição maior, tal, pegar todos os navios, não sei o que, isso que lá, e deu no que deu para a Alemanha, e aí depois surgiu o bigodinho, e aí estamos nessa aí, e que desgramou tudo. Então o Brasil tinha uma independência econômica muito grande, tanto econômica como tecnológica, estava industrializando o país, tudo mais, nós tínhamos uma estabilidade e tal. Aí o que acontece é o seguinte, o que fez o Brasil mudar? Então o Brasil perder a neutralidade, mudar e ir para a guerra do lado dos americanos se ele estava do lado do eixo. Foi a queda da França, tá? Naquele período, a França era o exército mais poderoso do mundo, tá certo? E o Hitler tomou a França com muita facilidade, porque o Hitler chegou e falou, ó, ou vocês se entregam, ou nós vamos botar tudo abaixo. Eu acho que era Luftwaffe, eu esqueci o nome dos aviões aí, quem estuda história lembra, faz muito tempo eu não lembro o nome da esquadra alemã. Nós vamos destruir Paris, destruir tudo. Então os franceses se entregam, o, o, o exército francês se entrega. A partir do momento que o exército francês se entrega, o exército brasileiro era treinado à moda francesa. Aí que veio a complicação. Peraí, se o exército mais poderoso do mundo e organizado caiu, nós aqui embaixo, desbundado com samba, carnaval e prostituta, tamo lascado.
Então, foi nesse período que o Brasil muda de lado. Mas ele não muda assim, simplesmente vou mudar de lado. Ele faz uma manhinha, como que o Getúlio faz lá um discurso a favor do eixo e tal, porque ele vinha pedindo para os americanos um empréstimo vultuoso que os americanos sabiam que o Brasil não tinha como pagar para criar uma siderurgia nacional. Depois desse discurso do Getúlio, os americanos concedem a linha de crédito que constrói a siderurgia que está lá até hoje no Rio de Janeiro. Só que nós perdemos a nossa independência como país, entendeu? Nós poderíamos ter ficado como a Suíça ou feito como a França, se entregado e foda-se. Mas aí o Brasil tomou outro rumo e somos o que somos hoje. Aí você fala, tá, mas então por que que nós sofremos com a inflação, com tudo isso que nós passamos hoje? O culpado foi o Getúlio? Não. O culpado foi Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek pega, mas vou explicar, tá? A Espanha estava querendo contestar o Tratado de Tordesilhas, porque no período da União Ibérica e tal, a Espanha e Portugal foi um país só, e aí Portugal se aproveitou da situação e ia tomando parte do território em nome do rei de Portugal, que nem existia porque a casa portuguesa estava presa no brasão da Espanha. E aí a Espanha estava alegando internacionalmente que aquele território não deveria pertencer para o Brasil, porque o Brasil não ocupava o território e tal, e assim por diante. E como que isso ia desestabilizar tudo aqui embaixo, ia lascar com os Estados Unidos lá em cima, que o Brasil é um parceiro estratégico para manter aqui embaixo tudo da maneira que tá, e os Estados Unidos continuar ganhando, os Estados Unidos continuar ganhando dinheiro e todo mundo, os Estados Unidos liberam a linha de crédito, com base, eu acho que nos bancos ingleses, tudo, para o Brasil construir Brasília no centro do país para ganhar essa quantidade de território. Você entendeu? Para não perder essa quantidade de território. E aí nós pegamos essa dívida vultuosa para a construção de Brasília e não pagamos ela até hoje. Ah, mas o Lula pagou a dívida pública. Não. O Lula pegou a dívida pública que estava lá fora com juros baixíssimos e botou para dentro do país essa dívida. E a nossa dívida é básica. Toda vez que você desvaloriza a moeda, a nossa dívida interna aumenta, não diminui. Entendeu? Então isso vai ser impagável. E aí, com essa dívida para dentro, o Brasil conseguiu uma certa autonomia política internacional, virou um pária, mas um pária de coisa, de respeito. E aí ele dá um quinhãozinho para cada país, vários países do mundo tem investimento aqui, se acontecesse de uma guerra, alguma coisa no Brasil, todo mundo perdia. Então, o país endividado não é invadido, e aí ele fica vivendo nessa paz que nós temos, entre aspas, no Brasil, fora o tráfico e tudo esse negócio que tem de errado em algumas capitais brasileiras aí, que tá se espalhando. Mas a hora que o Estado narco brasileiro quiser, ele resolve tudo isso. É porque nós precisamos de um grande fluxo de dólar entrando. E o Brasil percebeu com a Colômbia e com o Pablo Escobar que seria uma oportunidade. Então foi por isso que aumentou o tráfico dessa maneira. Eu acredito que tem envolvimento de juízes, de militares, tudo no alto escalão dessa parada, tá? Os lá de baixo nem sabem o que tá acontecendo. Mas o Brasil é um narco-estado. Ponto e acabou. E também tem a CIA, tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Você vende arma pros caras, tudo mais. Todo mundo sai ganhando. E principalmente depois da crise de 2008, que o que salvou a economia americana foi o dinheiro não declarado, o dinheiro do tráfico, entendeu? Que salvou, que era o único que tinha dinheiro suficiente para controlar a questão dos papéis lá. O Credit Suisse comprou bastante, teve dois caras que comprou bastante papéis, né? Um foi o Brasil e o outro foi o Credit Suisse. O Credit Suisse faliu. Ah, mas por que o Brasil não faliu? Porque o Brasil é um parceiro estratégico americano, entendeu? Assim como a Argentina está para o Brasil, os Estados Unidos o Brasil está para os Estados Unidos. E é isso, nós perdemos a nossa autonomia, tal, em si, nós temos um pouco de autonomia, mas como diria George Soros, o brasileiro não merece o país que tem, entendeu? Então, o brasileiro não faz a sua parte, ele quer viver, desculpe, ele quer viver na luxúria, no dublê de rico e tudo mais, e não entende as vantagens que tem no Brasil em si. Não, mas você critica muito o Brasil. É claro que eu critico, todo mundo critica, não vamos ser hipócritas, não, o país poderia ser muito melhor, mas infelizmente, como que nós estamos num país de desenvolvimento, nós estamos se desenvolvendo, nós estamos saindo do período medieval. O Brasil ainda é um país pós-medieval, é o famoso você sabe com quem você está falando. Então nós ainda
temos muito pela frente. Nós temos, é claro que a tecnologia está aumentando e isso vai facilitar muito para nós, mas nós estamos gastando tudo em construção de prédio, porque quando um país se torna desenvolvido, ele não constrói mais prédios. Os prédios congelam no tempo, igual a Europa, e aí ele começa a construir infraestrutura, saneamento básico, calçada, fiação e tal. Então o Brasil tem o plano orquestrado, que é tentar construir o máximo que der. Por isso nós ficamos erguendo esses prédios horrorosos modernista, porque é mais fácil, mais rápido de erguer. Erguer o máximo de prédio que der. Depois que nós tivermos uma quantidade X de prédio, a população começar a cair, a taxa de natalidade começar a cair, aí que é o momento agora, aí nós começamos a melhorar o urbanismo do país, enterrar fio, tudo isso daí. Só que nós temos muitas pessoas que estão numa carestia de pobreza tão grande que eu acredito que ainda há neandertais vivos andando nesse país. Então, isso vai demorar um pouco. Agora, o que vai acontecer agora é o retrofit de prédios. Como que tem muitos prédios vazios, tudo mais, vai haver retrofit de prédios, de praças, de ruas. Então, alguns bons sonhos brasileiros vão se tornar mais bonitos. Eu não sei se as pessoas vão voltar a habitar o centro, mas é bem provável que as famílias tradicionais quentistas voltem a habitar o centro, porque os novos ricos estão entrando nos condomínios. Então, quando a maioria vai para um lado, esse pessoal vai para o outro. Então, os centros da cidade, as cidades interiores, você pode ver que pós-pandemia estão aumentando muito o fluxo de família, a construção de casa, revitalização de prédios, de comércios e tudo mais. Então, isso tende a ser positivo. Mas o Brasil não é um país rico, tá? O Brasil não é um país rico. O Brasil é um país de renda média. A única vantagem que nós temos é a questão da construção civil. O Brasil há séculos está no auge da construção civil, tá? Por mais que nossos prédios sejam descartáveis e não é aço parafusado igual os americanos, é aço, é, é concreto armado e tudo mais, nós estamos no ápice da construção civil. Tanto que as nossas casas são todas de cimento e lá em cima a maioria de madeira, tudo. É mais complexo do que isso. Um dia eu faço um vídeo aqui explicando a respeito disso, mas eu acredito que eu tenha esclarecido todas as dúvidas. Se você gostou dessa informação, deixa o like, se inscreva no canal, porque nós precisamos de no mínimo 1000 pessoas inscritas para monetizar esse canal. E se você gostou do conteúdo, indique para algum amigo católico, tá certo? O conselho que eu sempre dou no final dos vídeos é: reze o rosário, vá à missa, comungue, se confesse e procurar primeiramente a Deus, que tudo vos será dado em acréscimo. Uma boa noite a todos.